Numa lista rápida, eu consigo te falar 11 tipos de suportes e resistências. Você sabe quais são? Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício, essa é a nossa quarta aula do curso gratuito de análise técnica descomplicada, aquilo que a gente realmente precisa como traders, não como analistas. O meu objetivo aqui é facilitar o entendimento da análise técnica para ajudar vocês a conseguir virar a chave no mercado o mais rápido possível. Nessa aula a gente vai falar sobre suportes e resistências, porque existem muitos tipos de suportes e resistências, e saber de todos eles pode estar sendo uma das coisas que está te fazendo perder dinheiro no mercado. Então é muito bom a gente corrigir esses erros. E aí, de 11 tipos ali que eu fiz essa lista rápida, poucos são os que realmente importam pra gente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E se você ainda não tem sua caneca trader, o link está aí na descrição, dá uma olhada lá porque eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar. Bom, vamos lá então. Uma coisa que a gente precisa entender logo de cara, o que são suportes e resistências, beleza? Então assim, como existem muitos tipos, é muito importante que a gente, antes de entender quais são os tipos de suporte e resistências, a gente entenda qual é o conceito por trás deles. Então se você precisar anotar, anota tudo, beleza? Para poder tentar esclarecer as dúvidas o mais rápido possível. Bom, o que são suportes e resistências? Essa é a parte mais fácil de responder. Suportes e resistências são zonas onde o mercado tende a reverter o movimento. O que significa isso? Se ele está em uma perna de alta, ele tende a bater numa resistência e dar uma recuada. E se ele está numa tendência de baixa, ele tende a bater num suporte e dar uma recuada. Beleza? Então por que não chamam isso simplesmente de zona de reversão? Sabe? Faz muito mais sentido, pelo menos para mim, quando eu comecei, fazia muito mais sentido. Bom, o nome de suporte e resistência de ser diferente funciona simplesmente porque para se comunicar é mais fácil. Se eu falo para você, tem um suporte a R$10 e tem uma resistência a R$15, você sabe que o preço está entre 10 e 15. E se ele cair é para comprar, se ele subir é para vender. Essa é a ideia, naquele preço, certo? É a forma mais simples de a gente comunicar. Então, se você está estudando sozinho, pensar como zona de reversão é ok. Lembrando que é uma zona de reversão de movimento, não uma zona de reversão de tendência, beleza? Então, se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, ele vai continuar rompendo a resistência como se elas não existissem. Às vezes só vai bater, segurar um pouquinho, fazer uma mini recuadinha e vai vazar ela. Então é muito importante isso. De forma geral, o suporte e resistência ele é simplesmente uma zona em que a gente tem a presença, por exemplo, aqui, né, de suporte aqui embaixo, é uma zona onde muitas e muitas pessoas estão interessadas em comprar naquele preço, tá bom? Então aqui, quando o preço chega nesse valor, você tem uma legião de pessoas interessadas a comprar. Se você estava no mercado, acho que há uns 2 ou 3 anos, quando teve a demissão do Pedro Parente, você provavelmente viu Petrobras cair de 28 para 15 reais, se eu não me engano, acho que foi de 28 para 15, 25 para 15, alguma coisa assim. E a gente não imaginava ver Petrobras a 15 reais de novo, chegou até a 14 alguma coisa, mas a gente não esperava ver Petrobras aquele valor de novo, principalmente tão rápido. Então quando ela chegou naquele nível, aquele era o nível de suporte, e aí quando as pessoas viram que era Petrobras, que estava aqui em 30 reais, e aí ela chegou aqui em 15 reais, todo mundo começou a comprar feito louco, porque Petrobras a 15 reais era um mega desconto. E aí depois ele deu uma consolidadinha, tentou voltar aqui um pouco, mais gente resolveu comprar, porque na cabeça daquelas pessoas, principalmente para longo prazo, valia muito a pena ter aquelas ações em carteira. Então o interesse de compra era muito grande. Então suporte é igual interesse de compra, tá bom? Interesse de compra. E por que alguém compra um ativo financeiro? Eu não sei você, mas de todo mundo que eu já vi, que eu já estudei, que eu já falei, que eu já conversei, todo mundo compra a ação por um único e exclusivo motivo: para ganhar dinheiro, certo? Por que você compraria uma ação por 10 reais? Porque você acha que ela vai subir para 11, 12, 15, 20, 150. Agora, isso já vai deixar bem claro
Por que o suporte é uma zona que funciona tão bem? Principalmente porque para ações, principalmente de boas empresas, a gente tende a ver um movimento de alta ao longo do tempo, beleza? Agora é muito complicado de mostrar o gráfico porque a gente está nesse período aí pós-março, né? Mas eu estou pegando aqui um exemplo da Centauro, por exemplo. Centauro vinha subindo aqui em linha reta desde junho de 2019, chegou a subir 400% até fevereiro de 2020, e aí agora veio essa crise e caiu 70% e já voltou a subir. Então a gente via aqui em Centauro, antes de ter essa queda, né, a gente via ela subindo, como eu desenhei aqui, com uma linha inclinada para a direita e para cima, beleza? Como Stormer diz, direção dos olhos ascendente. Então, isso daqui faz com que a gente tenha zonas de interesse de compra cada vez mais altas. Bom, isso define os suportes. E o que são as resistências? Resistência, basicamente, é o conceito oposto. É uma zona ali acima de onde está o preço, onde você tem uma intenção e interesse de venda muito grande, onde a gente tem muitas pessoas vendendo, onde a gente tem muitas ordens de venda, onde a gente tem um valor financeiro muito grande na venda, beleza? Então, quando o preço chega nesses níveis, aqui tem tanta ordem para ser executada que o preço não consegue passar como uma faca quente passando na manteiga derretida. O que significa isso? Digamos que aqui, vamos lá, nessa resistênciazinha aqui, a gente tinha aqui 1000 contratos. E aí, de repente, eu botei uma ordem, comprei 100, você colocou uma ordem, comprou 500, já foram 600. E aí alguém foi lá e comprou mais 500 ações. Beleza. Isso daqui, digamos que esse valor aqui era R$11, beleza? 11,00. E quando essas ordens aqui todas foram executadas, o preço da ação subiu e foi para 11,01, beleza? Porque aqui tinha 1000 ações. Em zonas de resistência muito forte, de repente você vai encontrar aqui uma oferta de venda na casa de 5 dígitos, beleza? Tipo 10 mil, 90 mil, ou até mais do que isso, 200 mil, 300 mil, o que significa que o preço não vai conseguir passar ali de primeira. Então ali provavelmente é uma boa zona de venda, beleza? Isso daqui eu não tenho experiência em tape reading, mas do pouco que eu já vi, isso é o que o pessoal de tape reading está vendo. A quantidade de oferta de venda e de compra em determinado preço, e aí eles colocam ordem de compra e venda ali, porque eles estão vendo que tem um interesse muito forte de compradores ou de vendedores naqueles níveis, beleza? Então a resistência é só isso, é só o oposto ao suporte. A resistência fica acima de onde está o preço e o suporte fica abaixo de onde está o preço. Nesse gráfico hipotético que a gente está vendo aqui, o preço terminou aqui. Então a gente tem um suporte aqui embaixo, a gente tem uma resistência aqui em cima e outra resistência aqui em cima, beleza? Eu estou só marcando aqui, eu expliquei agora qual é o conceito de suporte e resistência, por que funciona. Tá? Não é porque da última vez foi negociado ali. Não, é porque a gente tem um monte de ordem. As pessoas se lembram que Petrobras é R$15, desde a última vez que ela subiu para 30, quando ela tocou em 15, ela subiu muito. Agora, a próxima vez que Petrobras cair para R$15, a gente provavelmente vai ter uma ordem de compra muito grande, tá? Porque as pessoas se lembram que chegou naquele valor e subiu bastante. E aí elas se interessam muito por comprar. São muitas pessoas comprando para vender no mesmo dia, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte ou para segurar para o resto da vida. Então são muitas ordens de compra que entram ali e isso transforma suportes e resistências em zonas muito relevantes para a gente. E eu te falei que existem 11 tipos aqui que eu listei rápido, então eu vou te mostrar quais são eles agora. Bom, a gente tem aqui
topo histórico e fundo histórico, porque ele nunca esteve tão alto e ele nunca esteve tão baixo. Então é muito esperado que a gente tenha muitas ordens de compra e venda ali. Claro que numa tendência, num movimento direcional de alta muito forte, o topo histórico vai ser rompido e vai renovando o topo histórico dia após dia, beleza? Topos e fundos de longa data, foi como eu falei do que aconteceu ali com a Petrobras, né, que depois de muito tempo ele simplesmente bateu em R$15 de novo, vai ter um monte de compra. E provavelmente isso vai continuar acontecendo enquanto aquele papel existir. Topo e fundo anterior rompido, isso daqui se chama pivô. E a gente vai falar sobre isso especificamente mais para frente, tá? Linhas de tendência, que são simplesmente suportes e resistências, né? E esses suportes e resistências são inclinados. Vamos falar disso mais para frente também. Os canais, que nada mais são do que suportes e resistência inclinados paralelos, onde o preço fica se movendo aqui dentro dessa zona. Ele pode ser de alta ou de baixa, e a gente também vai ver isso mais para frente. As médias móveis são suportes e resistências automáticos, onde o preço vem, encontra a média e tende a reverter. Às vezes ele vaza ela um pouquinho, igual está acontecendo aqui, igual estou desenhando aqui, mas não é exatamente um problema, tá? Porque ela não é exata e existem diversos tipos de médias móveis, curtas, médias, rápidas, médias, lentas, beleza? Então tem diversos tipos e aí você vai ter que encontrar a sua. Retrações e projeções de Fibonacci. Então, se você não conhece ainda os números mágicos de Fibonacci, isso daqui são tipos de retração também. Então você tem ali um suporte, uma resistência, e aí entre essa mínima aqui e essa máxima, a gente tem a reação de 38,2, a retração de 38,2, de 50%, de 618 e de um monte de coisa aqui, e você vai ver um monte de gente colocando 61,2 porque funciona melhor. Aí, não, para mim o de 76 funciona melhor. Então, só complicando a sua vida, ignora isso. Pega 1, 2 ou 3 desses valores e já vai funcionar, mas a gente vai falar de Fibonacci em outro momento. Máximas e mínimas do gráfico semanal e diário, famosa linha d'água, tá? Aberturas de barras amplas, isso daqui é a única pessoa que eu vejo falar sobre isso no mercado, é o Stormer, como se não fosse relevante para as outras pessoas. Isso aqui é extremamente importante, porque isso daqui segura muito os preços, muitas vezes. A gente tem a tal da linha d'água, né, que eu falei aqui. O que muda? A gente tem aqui no gráfico diário, o semanal ele vai ser um suporte, né? Claro que no intraday a linha d'água é útil. No semanal a ideia é a mesma, tá? Por isso que tem nome razoavelmente diferente. E nós temos números redondos: R$15, R$20, R$30, R$50, R$150, 100 mil pontos, 120 mil pontos, 110 mil pontos, dólar a R$5, dólar a R$6, dólar a R$10, porque já está chegando lá também. Calma, eu tô brincando. Mas isso é muito importante que você entenda isso. Esses números redondos têm um poder muito grande de segurar o preço, beleza? Principalmente se ele já foi um topo ou fundo anterior, que são suportes e resistências também. E aí, no caso de números redondos, normalmente quanto mais zero ele tem, mais relevante ele é. Então uma ação, por exemplo, digamos que a R$1, ela tem 2 zeros. A R$10, ela tem 3 zeros. A R$100, ela tem 4 zeros. E aí a gente vai ter ali também, a cada R$100, com certeza vai ter uma diferença muito grande. Então isso aqui é óbvio que é um valor para prestar muita atenção, mas nós quase não temos ações a R$100 com liquidez o suficiente. Então aqui você vai ver uma modificação maior no mercado brasileiro, uma movimentação maior no mercado brasileiro, sempre que o preço pular de 10 em R$10 vai ser muito relevante, beleza? Então, por exemplo, se você pega um número redondo que é 11 e 20, 20 é redondo, mas é menos redondo do que R$12, porque tem 2 zeros, e aí ele é muito mais relevante, tá? E aí se você chega a R$20, ele é muito mais relevante porque tem 3 zeros. Então isso daqui já é uma forma muito mais fácil de contar, que simplifica muito a nossa vida. Bom, o que você precisa saber sobre suporte e resistência para poder marcar, porque essa é definitivamente a parte mais importante. Topo histórico e fundo histórico, com certeza é importante de saber.
Se você estiver operando Day Trade e Swing Trade e Position, você vai ver topos históricos com muito mais frequência do que fundo histórico, porque a gente está normalmente em tendência de alta, né? Movimentação de alta, movimentação direcional de alta. Então, isso daqui é importante saber, porque se você bater num topo histórico, é possível que você tenha uma resistência ali, e aí se ele romper, não compre desesperado só porque ele acabou de romper o topo histórico, que ele normalmente volta e te dá algum sinal por aqui para você entrar com esse risco e tentar buscar esse retorno maravilhoso aqui, beleza? Então, topo e fundo histórico é válido, topo e fundo de longa data é válido. Normalmente isso daqui eu já vou trocar aqui para você pensar nele como máximas e mínimas do semanal e do diário, beleza? Abertura de barras amplas é bom para day trade, é muito bom você prestar atenção nisso, tá? Principalmente se você estiver na abertura do dia anterior ou na abertura do gráfico de 1 hora, alguma coisa assim, porque no day trade você normalmente vai operar 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, tá? Linha d'água, sinceramente, para mim, eu nunca usei linha d'água e eu não posso dizer isso para vocês com propriedade, mas eu não vejo razão para ela ser tão importante quanto as pessoas falam por aí, beleza? Mas isso é uma opinião própria, tá, galera? É o preço de fechamento do dia anterior, ele deveria ser muito relevante, mas se você estudar o gráfico, você vai ver que várias vezes o preço de fechamento, ele sempre tem uma mexida ali, então ele não segura tão bem assim, tá? Bom, então, números redondos, para day trade também é bom você prestar atenção. Retração e projeção de Fibonacci, isso daí é gosto de cada um, então eu não sei bem o que falar para vocês. Beleza? Então, bonequinho assim, com a mão para o lado. Médias móveis, se você usa indicadores, o que eu aconselho que as pessoas usem, mas não dependam dele, sim, você deve prestar atenção no que as médias estão te dizendo. Lembra que elas indicam direção de movimento, beleza? Então, quanto mais curta é o movimento que ela está te indicando, então presta atenção nisso. Agora, canal, linha de tendência e topo e fundo anterior rompido, esses três aqui são obrigatórios, beleza? Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso ali, porque esses daqui são os principais que vão fazer diferença para vocês: day trade, swing trade, position trade. Beleza, então agora vem a parte que é mais importante. Você entender que suporte e resistência é um conceito, beleza? Eles existem, mas eles não estão marcados ali nitidamente no gráfico. A gente tem uma expectativa de que possa ser aquilo ali. Os suportes e resistências eu vou mostrar para vocês como eu marco, porque em todo lugar que você já estudou, que eu já estudei, que todo mundo já estudou, está dizendo que um suporte, para ser válido, precisa ter pelo menos 2 toques, certo? Uma linha de tendência, para ser válida, ela precisa ter no mínimo 2 toques. E um canal, para ser válido, precisa ter no mínimo 2 toques na linha da tendência daquele movimento e 1 toque na linha de retorno, de preferência o segundo também. Então, partindo do princípio dos 2 toques, e aí é muito importante que você tenha isso na cabeça, a gente vai procurar por movimento do preço em que a gente tenha um ponto bem abaixo de onde está o nosso preço e que ele tenha feito 2 toques. Então, você vai traçar uma linha embaixo, encosta no primeiro ponto, no momento que você conseguir encontrar o segundo ponto, é a sua linha de suporte, beleza? E a resistência? Você vai marcar lá em cima o ponto mais alto e quando você descer, você vai descer até encontrar o segundo ponto em que ele tocou, aqui. E isso daqui vai ser a sua zona de resistência, beleza? É extremamente importante que vocês pensem nesses níveis como zonas. Eu não tenho como deixar isso aqui mais claro do que isso, beleza? São zonas de preço. Por isso que a gente marca esses 2 aqui. Ué, mas como é que eu vou saber onde que termina essa zona se eu só estou marcando aqui? Então é isso que a gente vai ver agora no gráfico, beleza? Então, além desse aqui, a gente vai marcar também topo anterior rompido e fundo anterior rompido, que para mim são os mais importantes, e o restante meio que é irrelevante, beleza? Mas esses 2 são extremamente importantes. Suportes e resistências maiores, ou time frame maior, e topo e fundo anterior rompido do seu time frame atual, beleza? Bom, vamos lá então.
Parte prática, agora é que é bom. Então vamos lá. Eu peguei um ativo aqui que é LCE3F, tá? Eu peguei a F porque eu estou montando uma série, né? Eu quero organizar uma série para vocês, ensinando a operar no mercado fracionário com pouco dinheiro, beleza? Então por isso que eu estou fazendo isso aqui. Aliás, claro, se você quiser ver essa série, você coloca aí também que é importante para eu saber. Porque se vocês não quiserem, eu faço outra coisa. Bom, olha só. O suporte de resistência, como eu falei, eu marco o último fundo, certo? Aqui a gente está no gráfico de candle, eu vou deixar ele no gráfico de linha para poder considerar os preços de fechamento. O que eu vou fazer? Ó, antes daquela queda ali, a gente faz assim, ó. Eu vou pegar aqui o último fundo, esse daqui, fundo mais baixo, esse. O anterior, qual foi o outro que tocou nele? Foi esse daqui, certo? Exatamente onde eu estou marcando. Ó. Eu comecei marcando nessa linha e agora eu vim buscar essa outra linha aqui. Então essa daqui, para mim, é a minha zona de suporte, tá bom? Como eu defino a zona, isso é bem importante porque eu não expliquei ali no gráfico de desenho. Porque a zona, para mim, é esse ponto entre esses dois pontos de fechamento até a mínima menor que a gente tiver. Então toda essa parte aqui é a minha zona de resistência. E eu só penso em operar vendido se o preço vazar ela para baixo, subir e der um sinal de reversão aqui em cima dessa zona. Beleza? E aí dá para poder considerar pensar em vender. Eu quero que você saiba que nesse exemplo aqui eu estou tentando te mostrar um suporte de resistência horizontal que foi testado muitas vezes. Então ele acaba falhando, etc, etc, etc. E é muito importante que você veja também. Mas olha só, ele tocou aqui uma vez, quase segunda vez, tocou aqui então a segunda vez de fato, tocou a terceira vez de fato, a quarta, a quinta, beleza? Só que como fechamento aqui foram só 2 vezes. Se a gente passa o gráfico, a gente vê que ele corta essa zona para baixo, ameaça dar um sinalzinho aqui de ó, tentei subir e rejeitou. Beleza? Então isso daqui já é leitura de candle. Você precisa saber ler que pavio é rejeição. Galera, é bem simples. Corpo é direção, pavio é rejeição. É só isso. Beleza? Isso já vai facilitar muito a leitura de candle. Então ele foi, tentou, deu um movimento para baixo. Se você não viu meu vídeo do Inside Bar ainda, assista o vídeo do Inside Bar, porque isso daqui foi o Inside Bar. Beleza? Não deu alvo, mas dava um risco-retorno maravilhoso aqui, onde você buscaria 6,73% com risco de 3%. Beleza? Isso daqui daria stop. Então subiu, voltou, foi naquela zona lá, e aí ele vem decidindo o que vai fazer. Nesse caso, você vai simplesmente ficar parado e esperando o preço decidir o que ele quer fazer. E como a gente já marcou o suporte, qual é o próximo? A gente marca a resistência. Então eu vou vir aqui em cima, tá? Vou botar aqui o gráfico de linha. Primeiro toque, segundo toque. E eu vou procurar um intermediário agora, no meio disso. Pega a linha. Bom, a gente poderia fazer aqui, porque isso daqui era um fundo rompido. Poderia ser aqui, porque isso daqui era topo anterior daqui, daqui, daqui. Mas olha só que interessante. Quando eu coloco a linha aqui, eu encontro esse ponto e esse ponto encostando nessa linha. Então isso daqui é uma zona muito forte, beleza? Quando a gente coloca isso no gráfico de candle, não fica tão claro assim. Por isso eu gosto tanto do gráfico de linha. E eu acho que você deveria gostar muito dele também. Então, ó, o preço vai lá, sobe, volta, a gente só vai continuar esperando. E agora a gente sabe também que vamos ter uma possível resistência nesse nível. Por quê? Porque se a gente botar no gráfico de linha, ele fez o primeiro toque aqui. Aqui seria o segundo. Eu vou considerar o primeiro aqui. O segundo seria meio que aqui, tá vendo? Mais ou menos isso, assim. O segundo fechamento mais alto ali. Vou deixar ele aqui porque não tem uma referência ainda. Então a gente marca. Opa, chegou perto. Segundo toque, maravilhoso. Então ó, daqui para cá tem aqui uma zona de resistência, que é, aliás, uma zona de suporte, que é esse nível aqui, beleza? E ó, foi rejeitado, subiu, veio na outra zona que tinha rompido e caiu. Você não precisa do gráfico de candle para ver isso, tá vendo? O gráfico de linha te mostra isso para analisar, e isso que é importante. Então quando a gente for operar, a gente vai precisar sim de um gráfico de candle ou de um gráfico de barra, tá bom? Mas para poder fazer essa análise, se acostumar a traçar suporte e resistência, eu mesmo traço suporte e resistência com gráfico de linha. Vocês veem isso nos meus vídeos. Então, ó, ele foi lá, rompeu, falhou, voltou, veio aqui em cima de novo e ficou fazendo isso, brigando nessa zona, até que ele rompe essa zona
afunda, sobe e vai lá. E aí ele fica brincando ali nesses níveis, tá vendo? Ele chega aqui, ó, bateu, voltou, rompeu, subiu, voltou, bateu, voltou, rompeu, subiu. Provavelmente ele vai vir testar aqui agora, ou vai romper, retestar e subir de novo, fazendo esse movimento aqui, né? Algo bem parecido com isso. E nisso daqui eu estou te falando sobre suporte e resistência, em que o preço já foi lá várias vezes. Então, esse é o primeiro modo, tá? Quando você tem diversas vezes que o preço chegou naquele nível. Mas tem o segundo modo, que é quando o preço está em tendência, e aí é topo e fundo anterior rompido. Galera, esse vídeo já está muito grande, eu não quero que fique cansativo para vocês, então eu vou continuar isso aqui na próxima aula, beleza? Os vídeos estão sendo segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, segunda, quarta e sexta, você pode acompanhar porque sempre vai ter vídeo, beleza? Então, no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre os outros níveis de suporte que são importantes, topo anterior rompido, fundo anterior rompido, e como a gente faz para aplicar isso no nosso dia a dia, no mercado, para poder operar isso, para poder ganhar dinheiro com isso e evitar perder dinheiro também. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Eu espero muito que essa série esteja te ajudando. Se você puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Eu sempre leio, beleza? É isso aí e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!